Eu acho que não é novidade pra ninguém. Pelo menos eu acho que não é novidade pra ninguém que esteja ouvindo esse podcast e acompanha ele, já ouviu algumas vezes, que eu gosto de futebol, mano. Gosto de esporte, gosto de futebol. Em especial do futebol, gosto muito do Corinthians, mano. Eu não gosto do Corinthians por causa do futebol, eu gosto do Corinthians por causa do Corinthians, tá ligado? E consequentemente eu gosto do futebol e por aí vai. Mas eu gosto muito de futebol ao ponto de vez em quando, pá, tá rolando uma partida, eu vou lá ver. Se é rival, eu vou lá secar e tudo mais. Mas, mano, esse Mundial de Clubes aí que tá rolando, tá sendo uma parada, sei lá, mano, no mínimo curiosa pra se entender o que o futebol é, o que ele pode ser, o que ele está deixando de ser, o que ele está se transformando né? Mas vamos falar exatamente disso depois da vinheta, demorou? Mas é rapidão, papo, voltamos. Meu solo número 1. Que é o seguinte, mano. Estamos tendo um monte de relato na internet de gente torcendo pros seus times rivais, tá ligado? Muitas pessoas, muitas pessoas. É até curioso pensar que, tipo assim, tem vascaíno torcendo pro Flamengo, Botafogo e Fluminense, tá ligado? Que eu vi São Paulino, Santista e Corintiano torcendo pro Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Eu sei lá, mano, acho que da forma que eu fui absorvido na cultura corintiana, eu não consigo torcer pro Palmeiras, tá ligado? Eu não consigo, nossa, vai lá ganhar. Amassa os caras, enfim. Não consigo. Mas eu acho muito curioso e interessante ver como tem corintiano torcendo pro Palmeiras ganhar os jogos, mano. Contra os times de fora do país, né? Porque os times brasileiros não estão se enfrentando, porque tá cada um em uma chave, né? Ou cada grupinho, pra quem não conhece de futebol. Tem vários grupinhos e os times brasileiros, cada um tá em um grupo diferente do outro, e eles não estão se enfrentando nessa fase do campeonato. Mas eu acho muito curioso ver isso acontecendo, de times de torcedores diferentes, de times diferentes torcendo pela mesma causa, tá ligado? Que é literalmente ver ver um time brasileiro eliminar um time europeu ou ganhar desse time europeu, porque eliminar ainda não, né? Porque ainda não acabou o chaveamento. Mas, sabe? Rolar essa coça aí e falar, mano, o futebol brasileiro é muito além do que vocês pensam. O futebol sul-americano é muito além do que vocês europeus pensam. E eu acho que essa galera tá certa, mano. Essa galera tá certa. E é triste pensar nisso porque foi um viralatismo que a gente teve muito forte por muitos anos, né? Muitos anos. Por exemplo, a última vez que um time brasileiro ganhou uma competição por cima de um time europeu, né, em questão a futebol e o futebol masculino, né, de ganhar uma competição foi em 2012 com o Corinthians, tá ligado? O Corinthians foi o último campeão sul-americano ou que não seja da Europa a ganhar o Mundial de Clubes da FIFA, sabe? E agora é intercontinental e tudo mais, né? Mas enfim, o Corinthians foi o último grande campeão dessa parada e depois disso só foi time europeu. Time europeu atrás de time europeu ganhando esse bagulho. E aí eles caíram numa relação de ego muito grande de pensar o quê? Time fora da Europa é fraco, mano. Não vai dar jogo. Não vai dar jogo. E como não vai dar jogo, não vale a pena tentar disputar com esses caras. E todo mundo que é de fora da Europa,
que torce pra um time que não é europeu, simplesmente aceitou esse fato. Que não é um fato, sabe? Aceitou essa problemática. E tem que ser tratado como uma problemática. Porque o Brasil, querendo ou não, ele é o maior campeão de Copa do mundo. Ninguém tem mais Copa que o Brasil. E se for pensar nesse sentido, os maiores jogadores da história, ou um dos maiores, o maior, reconhecidamente por muita gente, é o Pelé. E ele é brasileiro. Ah, mas tem gente que não reconhece o Pelé. Beleza, mano. Quem não reconhece o Pelé acaba reconhecendo quem? Maradona ou Lionel Messi, que são argentinos, mano. Que é sul-americano. Grandes jogadores que estão aí nas ligas afora, em especial nas ligas europeias, onde a galera tem muito dinheiro, são jogadores americanos, da América, o continente americano, em especial da América Latina e mais especial ainda, da América do Sul, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Equador, da Colômbia, sabe? Paraguai também temos, né? Enfim, temos muitos jogadores valiosíssimos para as ligas europeias que são sul-americanos, sabe? É claro que por muito tempo teve a relação de uma hegemonia, né, entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas ainda teve outros jogadores que se destacaram. Temos muitos jogadores, né, que se destacam por aí e crescem e estão fazendo acontecer, né? O Lamine Yamal hoje, que é espanhol. Teve o Mbappé nas últimas Copas, né, que foi um grande destaque de Copa. Então temos muitos jogadores europeus que têm o seu valor e que estão buscando e estão crescendo muito pro cenário, sabe? Aquele maninho do Manchester City, que eu esqueci o nome agora, loirão. Caraca, desculpa, eu esqueci o nome dele. Mas ele também destruindo, fazendo muito gol. O cara é uma máquina de fazer gol. São jogadores europeus, mas se você for pegar na relação, agora saindo um pouco da relação futebol, mas não saindo tanto, mas mantendo uma relação geológica, né, de história. Muitos desses jogadores, eles têm históricos ou raízes que não são 100% europeias. Né, o Kylian Mbappé, as raízes dele é africanas, mano. Do Lamine Yamal, eu não duvido que também seja, sabe? Então são pessoas que têm um grande destaque, mas por exemplo no futebol francês, que a grande maioria tem raízes que não são 100% francesas. E é muito difícil também hoje você pegar alguém que tenha uma raiz 100% de algum lugar, sabe? Talvez na Europa tenha essa parada, em África também tenha, na Ásia também tem algumas pessoas que tem isso. Mas se você vê esses grandes jogadores de alto rendimento, que muitos casos são latinos, né, os da América Latina, eles são uma grande farofada, entendeu? Uma grande mistura de africanos, né, de continente África, de europeus, de América, né, os povos andinos, os povos originários da floresta, alguns também com descendência asiática, enfim, é uma grande farofada. Então não tem como você ter certeza do que essa pessoa é, mas se for pensar na relação, tipo assim, o que ela é hoje, o que ela representa, onde ela nasceu, em muitos casos esses grandes jogadores são brasileiros, mano. São argentinos, são colombianos, são equatorianos, são paraguaios, são uruguaios, sabe? Temos muitos jogadores, grandes jogadores, que estão disputando as grandes ligas, que não são necessariamente europeus. Claro que tem os europeus lá que jogam bem pra caramba. Mas eles vêm aqui, pegam os nossos destaques aqui no continente americano e levam pra lá, porque os caras têm muito dinheiro e conseguem fazer esse movimento surreal acontecer, sabe?
loucura, mano, é loucura. E aí, o que que isso tem a ver? Isso volta pra mim aqui na relação da questão de futebol, mano. O Brasil ganhou, a última Copa que o Brasil ganhou foi em 2002. O último título mundial que o Brasil levou foi com o Corinthians no Mundial de Clubes em 2012. Então faz muitos anos que o Brasil tá no cenário, mas não está ganhando, sabe? Não tá fazendo uma varredura no cenário de falar, gente, para o Brasil, porque senão os caras vão chegar e vai amassar nós. Não é mais isso. E é uma pena, porque a gente tem a capacidade total disso acontecer. E os times europeus, eles sempre maltrataram a gente nesse cenário de mundial. E eu acho muito louco quando... Eu não lembro agora quem eu vi exatamente começar a trazer esse discurso. Mas depois que veio, muitas pessoas vieram. E pra mim isso é um fato também. O Mundial de Clubes, pra quem não sabe, né, que agora é o Intercontinental, ele acontece no final do ano, em dezembro. E o calendário de futebol europeu, ele é diferente do nosso. Em dezembro ele tá na metade do campeonato. Então os jogadores já estão em outro ritmo, em outra rotação, já estão mais entrosados, os times já estão entendendo mais o que querem. A coisa tá fluindo melhor pra essa galera. Então eles estão no auge do campeonato, daquele momento, da temporada. E o futebol brasileiro, ele já tá no finzão, mano. O Campeonato Brasileiro acaba em dezembro. Libertadores já acabou nesse período também, quando o Campeonato Brasileiro tá pra encerrar. Libertadores já acabou, a Copa do Brasil já acabou, a Sul-Americana já acabou, sabe? E os clubes que provavelmente vai pro Mundial já fez a partida número 70 no ano, sabe? De tantos jogos que faz, com esse calendário descomunal que é o calendário do futebol brasileiro e sul-americano também, mas o brasileiro especial é destruidor. Então os caras vêm numa outra rotação, num outro ritmo que é até difícil falar que eles vão tancar, encarar times em alto nível. Os europeus vêm e acham que é fácil, que tá tudo ganho, porque os nossos times são fracos. Mas não. E o que é que a FIFA fez? Lançou simplesmente o campeonato no meio do ano. Que é o final do calendário europeu, né? Que já acabou o campeonato pra eles. Então eles continuaram treinando por mais um tempinho e aí começava o campeonato. E os times brasileiros já estão no meio da temporada, começando no meio da temporada, então eles já estão em outra rotação, os times já estão mais entrosados. A coisa tá começando a fluir melhor, a ideia do técnico já tá andando. E os times que foram pra lá já venceram, mano. Já venceram, já são times fortes o bastante pra poder encarar um evento como esse que é o Mundial. E sem ter grandes baixas. E aí, por conta disso, o que é que tá acontecendo? Tamo jambrolhando todo mundo. Todo mundo tá apanhando feio. Pega um time brasileiro, ou empata, ou perde, mano. E os times europeus estão acontecendo isso com eles, estão perdendo. E todo mundo fica, mano, como assim? É impossível, a maior liga do mundo, a maior não sei o que, a maior... E, mano, maior nada, velho. Para, pelo amor de Deus, por que é isso? É fácil você falar que você é a maior quando você tá olhando pro próprio umbigo, quando você tem um dinheiro gigantesco e violento sendo injetado, quando as coisas acontecem nos seus moldes, sabe? Tudo foi feito bonitinho pra acontecer na sua estrutura. E é isso que acontece com o campeonato europeu. É tudo feito certinho pra acontecer pros moldes deles. É quando vai pra relações intercontinentais, onde vai pra uma Oceania, onde os caras não tem tanto investimento no futebol, né? A Austrália que tinha mandado um time amador pro campeonato. Pega um Bayern de Munique e toma um sarrafo como tomou, de 10-0. Mas chega um time brasileiro que já tem uma estrutura, que tá, nos últimos anos vem se fortalecendo o campeonato brasileiro por um todo, e seus times também vem acontecendo isso. E é isso que acontece. Dá uma disputa, dá briga. E quem entra relaxado, perde. Ah, mas o clima também tá. O clima pode até afetar, porque os caras jogam no frio lá. A gente sempre lida com uma oscilação gigantesca de clima, de ou tá muito quente ou tá muito frio, tá úmido pra caramba, tá muito seco. Sabe? A gente tem essa variação que dá uma casca diferente pros nossos jogadores entender que qualquer clima é clima de jogo, mano.
ainda mais pra quem disputou uma Libertadores ou uma Sul-Americana, tá rodando o continente, jogando numa altitude de mais de 5.000 metros, aí joga quase no nível zero do mar, né? Equivalente ao nível do mar. Tá jogando em tudo quanto é imundiça, em terreno, porque tem uns gramados lá que não dá pra chamar de gramado aquilo ali não, mano. É pasto, sabe? Sei lá, mano, é ideia de terreno baldio. E outros gramados que são maravilhosos, como o da Neoquímica Arena. Enfim, mas em vários lugares ótimos pra se jogar futebol. Então quando chega um time europeu, que já vem com o nariz empinado, e a gente, latino de sangue quente, vai fazer o jogo acontecer, nós passa por cima, irmão, nós briga por tudo, comemora tudo, e a torcida vem forte, mano, e na moral, parabéns, velho, pra todas as torcidas, a do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, os caras tá fazendo a festa acontecer lá, mano, e tem que fazer isso mesmo. Mostrar que fazer festa, fazer bagunça é nóis, mano, é nóis. A torcida do Japão, mano, também comprou muito a ideia do time japonês e veio fazendo barulho, mano. Os caras vieram de monte. E é muito legal ver eles sincronizados, assim, fazendo a festa acontecer. Muito da hora, muito da hora, muito da hora. Enfim, mano, é muito legal ver o que tá acontecendo. E todo esse fator, todas essas problemáticas que eu falei, tá remoendo na cabeça de todo mundo. De todo mundo que é brasileiro. Todo mundo que é brasileiro. E tá fazendo a torcida pesar, mano. Tá fazendo a torcida pesar. Os brasileiros estão vendo o jogo de nós e do Boca do Júnior e do River. E estão torcendo pros caras também. Não tá sendo diferente, estão torcendo pros caras também. E os caras de lá também estão torcendo pra gente. Rolou uma união de sul-americanos que tá torcendo um pelo outro e fazendo o bagulho andar pra frente, mano. De mostrar que não vai ser time europeu, não vai ser time africano, não vai ser time asiático que vai peitar nós, mano. Não vai, não vai. Isso falando em relação ao time sul-americano, porque tem o time do México, né, em relação à América Central, América do Norte, que estão lá, estão jogando, pá. Mas é eles lá, mano. O negocinho que nós aqui é aqui. E quando é contra os caras de lá, Europa, aí o negócio é mais diferente ainda, é mais estreito. Porque é isso, eles têm esse ego elevadíssimo contra times... Qualquer outro time, né? Contra qualquer outro time que não seja eles. E acho que tá tudo ganho, e tudo é uma desculpa de, o calor, é porque a gente tá em fim de temporada. Eu nunca vi um jogador chegar lá no Intercontinental e falar, mano, infelizmente a gente perdeu o jogo porque a gente tá cansado. Teve uma temporada longa. Não, os caras lamentam, falam, pô, a gente podia ter ido mais, a gente podia ter entregado mais. Eu errei ali, a gente errou e foi. Sabe? E essa gana de querer vencer é o que torna a parada muito mais linda e que une todo mundo. Porque é isso. Não é que eu tô vendo o corintiano torcendo pro Palmeiras, sabe? Eu vou torcer pro Palmeiras. Ou vou torcer pro Flamengo, vou torcer pro Fluminense, vou torcer pro Botafogo. Pra nenhuma das outras torcidas, não. Mas é algo, um bem muito maior, que é mostrar que o nosso futebol tem muito valor, mano. Tem muito valor. E que não vai ser qualquer vacilão que vai tirar nós de otário, não, mano. Não vai ser. E não vamos deixar ser, e vamos crescer, e vamos fazer a coisa acontecer. Porque latino é assim, mano. Em especial brasileiro. Não é à toa que nós é o país do futebol, o país da felicidade, do improviso, fazer a coisa acontecer, mano. Porque a gente abraça esse movimento e vai pra frente. E é legal ver que tem gente deixando essa briguinha de time, de rivalidade de lado, pra torcer pra o quê? Pra mostrar que o futebol brasileiro tem o seu valor, sim. Porque mostrando esse valor, vai ter mais gente querendo vir pra cá, mais gente querendo investir pra cá, e vai tornar a nossa liga muito mais forte. E tornando a liga muito mais forte, torna ela muito mais interessante e muito mais respeitada. E as pessoas tendo respeito pela nossa liga, pelos nossos jogadores, pela nossa gente, é uma outra consequência pro quê? Pra Copa do Mundo, onde a seleção vai jogar. E agora, mano, com o Mano Carlo Ancelotti, também vai se mostrar outro respeito. E os jogadores também acho que estão começando a entender isso para os convocados, né? Que é outras ideias, mano.
É outras ideias. E que nos próximos jogos da seleção também venha com outras ideias, mano. Porque é guerra, mano. É guerra. Nós estamos em guerra, mas em guerra em relação à rivalidade esportiva. Mostrando que o Brasil é muito forte como potência de futebol. Que um dia se mostrou ser e que infelizmente veio perdendo cada vez mais. Mas é hora de se reerguer, mano. E mostrar que não estão pra brincadeira, não. Mas eu também vou estar mentindo que eu tô torcendo pra alguém ganhar esse campeonato. Mentira que eu não tô nada. Mas que eu quero que a gente vai brigar nas cabeças. Sem dúvida nenhuma, tem que brigar nas cabeças. Ainda mais contra Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e essas coisas aí daradas aí, Borussia, sabe? Real Madrid, não. Pra mim eu quero que eles caiam logo. Mas é isso aí, gente. Tá muito legal acompanhar essa parada. De ver o que tá acontecendo. De como tá repercutindo. E ver tudo, os memes, tudo. Putz, mano, tá muito da hora. Muito da hora. Pra quem não gosta de futebol, mano, lamento. Sério. Tá perdendo um movimento esportivo muito legal acontecendo. E que tudo bem também, né, mano? Ninguém é obrigado a gostar de tudo que todo mundo gosta. Mas aproveita, mano. O que você tá achando? Me diz aí, deixa nos comentários. Se você não tá curtindo, tá fazendo outra coisa, me conta aí o que você tá fazendo, o que você anda aproveitando. Deixa aí nos comentários ou manda pra gente nas nossas redes sociais com @meusoloN1, tudo juntinho, em minúsculo. Ou no nosso e-mail, msn1.podcast@gmail.com. E no mais, meus amigos, um beijo no coração de vocês e até uma próxima, tá bom? Tchau!